insônia, calores ou fogachos, esquecimento, ganho de peso, falta de libido, oscilações de humor, ansiedade e até depressão. Estes são alguns dos sintomas do climatério e da menopausa, processos naturais da fisiologia feminina que provocam significativas alterações hormonais e ainda são cercados de tabus. Eu sou a Mais Infante, repórter do Projeto Draft, e esse é o tema da vez no videocast Drafts. Hoje, felizmente, falar sobre menopausa já não é mais um tabu absoluto. Celebridades como Angélica, Fernanda Lima e Cláudia Raia vêm compartilhando suas experiências abertamente nas redes sociais e médicos passaram a se especializar nesse cuidado. A mudança na expectativa de vida das brasileiras, que saltou de 48 anos em 1940 para quase 80 atualmente, deixa ainda mais claro que essa questão precisa ser debatida com maior profundidade. Afinal, se essa fase costuma chegar por volta dos 48 anos, isso significa que uma mulher pode viver mais de 3 décadas depois dela. Estamos falando de cerca de 28 milhões de brasileiras vivenciando o climatério e a menopausa agora. Muitas no auge da carreira, cuidando da família, com vida sexual ativa e cheias de planos. Então, não dá mais para tratar essa etapa como o fim da linha. E isso traz uma série de desafios e oportunidades para toda a sociedade, incluindo o mercado de trabalho, setor de serviços, cuidados médicos, inovação e produtos. E para falar sobre as diversas camadas que envolvem esse assunto, eu converso hoje com a Leila Rodrigues, fundadora e CEO da Menopausa, empresa de educação corporativa voltada à saúde e qualidade de vida da mulher. Seja muito bem-vinda, Leila. Obrigada, Maísa. É um prazer estar aqui. Bom, Leila, você descobriu aí o climatério, né? Se viu nesse momento com 41 anos. Como que foi esse período para você e como que isso impactou a sua vida, né? Que tipo de preconceitos ou vieses você sentiu? Eu estava com 41 anos e numa área predominantemente masculina, que é a tecnologia, e com uma turma muito jovem. Então eu acho que isso impactou muito, porque eu senti uma solidão sem precedentes, assim, de não ter com quem conversar sobre o assunto. Eu não tinha pessoas que estivessem passando por isso ali ao meu redor. Então foi muito vazio para mim, muito difícil para mim. Não tínhamos publicações no Brasil, não tínhamos médicos, não tínhamos tínhamos muito pouco recursos naquela ocasião. E isso me impactou muito, porque você fica muito perdida, né. A minha maior dificuldade inicial foi médico, não tinha pessoa preparada para me atender, né. E ninguém espera descobrir que está no climatério aos 40 anos, eu era muito nova, né, se a vida começa aos 40 eu tinha acabado de nascer, então foi um susto, muito grande. E naquela época eu acho que falava muito pouco sobre isso, né, a gente quase não se falava sobre isso, não tínhamos, essa comunicação que a gente tem hoje, esse boom que a menopausa tomou, a gente não tinha, então isso foi muito difícil. E foi a partir dessa descoberta que você começou a pensar já em empreender nessa área de menopausa? Primeiro eu precisei aceitar e entender que ela estava acontecendo comigo, né, eu acho que a gente passa por um processo de falar assim porque quando você ouve a palavra menopausa pela primeira vez, a minha associação era: "Espera aí, isso menopausa é coisa de gente velha, não está na hora, não é para mim". Então eu precisei primeiro passar por esse processo, né, de entender, de aceitar que ela estava acontecendo comigo, né, de aprender e o falar da menopausa, ele aconteceu depois. Eu comecei a estudar, eu virei uma estudiosa do assunto, eu me lembro que a primeira publicação que eu consegui foi num sebo, para você ter ideia, porque não tínhamos publicações técnicas brasileiras, tá. E aí, fui estudando a respeito, eu fui achar uma médica com conhecimento só em Belo Horizonte, né, que eu estou no interior de Minas Gerais, então, né, não tinha pessoas com conhecimento, e comecei a estudar, e comecei a entender. E e e comecei a fazer um trabalho social nos postos de saúde, assim, de querer conversar mesmo, de ir no posto de saúde e falar: "Tem alguém aí que estivesse passando por isso?", para me entender como é que está sendo para você. Me lembro da primeira vez que eu conversei com uma mulher que falou comigo assim: "Eu não tenho sintoma nenhum". E a partir daí eu comecei a ver, né, espera aí, então é diferente, dela comigo tem uma diferença, vamos esse entendimento começou daí.
para falar de menopausa levou um bom tempo ainda para, né, entrar no mercado, mas, tudo começou com essa minha necessidade. Agora, hoje a gente já sabe, né, que uma mulher ela pode viver 30 anos ou mais após entrar no climatério e começar todo esse processo de transformação. O que que você acha que essa mudança de perspectiva representa em termos de desafios e oportunidades? Eu acho que isso muda, para a mulher brasileira, né, eh, muda em vários aspectos, profissionalmente, muda na família, mas, principalmente, faz com que ela não pare a vida na menopausa, porque a menopausa até então, ela era um sinônimo de acabou, de fim de linha. Tá. Eu me lembro das minhas primeiras, conversas, as minhas primeiras pesquisas, inclusive o nome menopausa vem daí, que as mulheres pausavam suas vidas ali. Pausavam a vaidade, pausavam a vida sexual, pausavam a carreira, tá. E esse movimento todo, né, esse: "Não, espera aí, mas eu ainda tenho muita vida pela frente, eu tenho 40 anos, eu não vou parar agora, né, não está na hora de parar, eu tenho muito que viver". Então, isso mudou tudo, mudou o nosso comportamento, mudou a nossa forma de encarar a própria transição menopausal, mudou a nossa forma até nos relacionamentos, porque a menopausa, sexualmente falando, era fim de linha também, né, então, a gente fez com que, eh 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 eh, a gente isso nos forçou a olhar para todas as áreas de nossas vidas e ressignificar, sabe. Se eu hoje olho lá atrás, né, as que começaram junto comigo, tem uma mudança gigantesca que aconteceu, sabe, com essa mulher, uma mudança muito bonita, porque essa mulher está viva, atuante e se mostrando e provando, né, cada vez mais como viver essa fase e pós, né, e depois dela. E uma dessas áreas que teve alteração, né, é o mercado de trabalho, né, porque muitas mulheres estão no auge, né, quando começam Sim. esse processo. E você acha o que que você vê no mercado? As empresas elas estão preparadas para acolher esse público? Quais políticas ou boas práticas você vê surgindo no mercado de trabalho? Enfim, queria que você citasse até exemplos concretos mesmo que você conheça de. Sim, a gente tem uma estatística que é uma pesquisa que a gente fez no Menopausa, que é o seguinte: você vê muita mulher entre 40 e 50 anos no mercado de trabalho, e dos 50 para frente existe uma quebra, existe uma evasão silenciosa. A palavra menopausa não entra no contexto. Essa mulher, ela é levada a crer que ela está sem foco, que já está na hora dela parar, e ali mesmo no ambiente de trabalho, muitas vezes isso é reforçado: "Não, realmente você está cansada", né, os próprios colegas. Então, e essa mulher, ela desiste de cargos, melhores, ela desiste de novas campanhas, de novos projetos, ou ela sai. Quando ela sai, ela não consegue recolocar, ela sofre a mulher, sofre a família, sofre a empresa, porque não consegue outra pessoa com essa mesma expertise que ela tem num tempo hábil bom, tá. Então existe uma perda significativa aí, e é em cima dela que a gente atua, tá. Existe um prejuízo muito grande aí, silencioso, que não é falado, que ainda não foi medido, ainda não foi calculado. Então, quando a gente trabalha com essa mulher, é exatamente para mostrar para ela, tá, que a bagagem dela, a inteligência dela, a competência dela, que tá tudo aí. Que ela vai passar por um período confuso, um período delicado, um período em que ela vai ter que se reorganizar, mas que tá tudo aí, que ela não perdeu. E aí, quando você me pergunta sobre os movimentos, sobre como está isso, né, esse movimento corporativo, ele já existe, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Austrália, já um pouco mais avançado do que no Brasil. A gente ainda tem um tabu para enfrentar, porque as pessoas ainda não conseguem ver exatamente esse ganho que eu acabei de te falar, tá. O custo de uma mão de obra, de uma mulher com experiência, ele é altíssimo, tá. E quando você começa a trabalhar com essa mulher dentro da empresa, a gente trabalha hoje a mulher acima de 35 anos, quer dizer, você não trabalha só com aquela que está no climatério, você já prepara aquela que vai chegar para que ela continue, tá. Então tem um ganho muito grande aí, que não é falado.
sabe. Então é um movimento lento, porque a gente, né, nós somos, pioneiros ainda aqui no Brasil, mas que vem ganhando força e o entendimento, principalmente quando a gente tem mulheres na liderança. Isso faz uma diferença, assim, brutal, porque aquela mulher que está ali, ela na maioria das vezes ela tem em média 50 anos, então ela sabe do que estamos falando. Então ela já nos recebe com um outro olhar, né, e a gente tem sido, tem conseguido, né, fazer o nosso trabalho e manter essa mulher não só ativa, como em crescimento. Porque ela continua, né, inclusive a intuição feminina, a gente tem estudos científicos mostrando sobre isso, né, ela melhora, ela aguça, ela fica melhor. Então a gente quer é mostrar para essa mulher tudo que ela ainda consegue fazer, né, e temos conseguido. É um trabalho longo, mas a gente tem conseguido. Ô Leile, e na prática, como que a Menopausa faz isso, né? Vocês trabalham com consultoria, com palestra, enfim, o que que é? Como vocês percebem que as mulheres precisam de ajuda nesse tema? Como que isso funciona na prática? Nosso programa é dividido em 3 etapas. A primeira delas é nivelar o conhecimento, porque, não adianta eu educar só a mulher, a gente precisa educar a sociedade, a gente precisa educar os homens, os meninos. E por trás daquele colega dela de trabalho que está na mesa ao lado, tem uma mulher em casa que está passando pelo mesmo problema. Então a nossa primeira etapa é nivelar o conhecimento e explicar para todo mundo o que é que está acontecendo. Segunda etapa é a formação dessa mulher. Bem, mostrar para ela o que é a menopausa, qual o papel dela nesse processo e o que que é factível. Esse é um ponto importante de ser falado, mas é porque, hoje se fala de menopausa o tempo todo, né, mas a gente vê muito falar de uma menopausa que não é real. É uma menopausa com muitos cuidados, com muitos profissionais, com muito suplemento, com muito, né, é uma menopausa que eu diria que nem 1% da população brasileira consegue pôr em prática. O que a gente leva é uma menopausa prática, é uma transição menopausal factível. O que que você que está aí pode fazer? Do que você precisa fazer? Quais cuidados você tem que ter? Então aí as meninas têm as aulas, os acompanhamentos com profissionais que são o ginecologista, psicólogo, fisioterapeuta pélvico, nutricionista, com esses profissionais, tá? E uma terceira etapa, aí sim, dentro da empresa, onde a gente vai trabalhar, benefícios, estrutura, o crescimento dela como carreira também, o que pode ser feito, aí a gente aprofunda um pouco mais, né, aí só com as mulheres que estão realmente no climatério, para a gente poder entregar para um cliente um diagnóstico final, né, do time dele, do que ele tem, das competências, do que pode ser feito. Você falou isso sobre uma menopausa factível e tem uma questão que sempre, surge para mim, eu sempre penso um pouco sobre isso, porque eu leio bastante do tema, sou uma pessoa que está começando essa fase, né, que, eu sinto que existe uma pressão, eu chamo de pressão menopáusica, assim, então parece que você vamos dar o exemplo do peso, né, então, a pessoa aumentou um pouco de peso, mas existem recursos para você não ganhar tanto peso ou perder peso, então você começa a querer uma performance além do que é possível, parece que a gente tem que se esforçar o triplo para poder viver Sim. essa fase de um outro jeito. Você sente que isso tem impactado as mulheres? Enfim, como que você vê isso? O que eu percebo é o seguinte, a gente foi muito criada para resolver problema. Então quando você percebe, né, por exemplo, que o corpo vai mudar. Ainda que você não ganhe peso, o corpo vai mudar, né. A queda do estrogênio, que é o responsável por distribuir a gordura corporal, faz com que o corpo mude. E a gente vê muito a mulher correndo atrás, da solução peso, por exemplo, tá. E o que que eu e é importante essa mulher saber, que não é o peso, o peso é uma a mudança do corpo é uma consequência, é um reflexo. O que ela precisa compreender é que tem uma mudança acontecendo, tá, e quando ela passa a se, cuidar e a se observar, aprender sobre si, que esse é um dos nossos pilares do né, desse cuidado, ela vai lidar com isso de um outro jeito. Então, o que ela precisa agora é entender o seguinte: "O que que me faz ganhar mais peso?". Quando ela compreende isso, isso é mais importante do que eu perder peso em si.
Porque ela pode ir lá a nutricionista ou o médico sugerir um medicamento e ela vai perder o peso. Mas se ela não entender como é que o organismo dela agora funciona, né, o que é que faz com que ela durma mal, o que é que faz com que ela ganhe peso. Então é muito mais um exercício sobre si, mais do que uma busca desenfreada de soluções. Sabe? Quando ela compreende isso, as coisas ficam mais leves, porque você passa a não se exigir tanta performance, e exigir mais autoconhecimento do que performance. Para além, né, dessa história do mercado de trabalho que a gente estava falando, a mulher na menopausa ela também é consumidora e é uma faixa grande da população, né. Quais são as oportunidades de inovação que você enxerga? Enfim, coisas que já estão surgindo, né, já existe aí o termo de economia climatérica, né, que o Data 8, a consultoria Data 8 tem usado. Inclusive eles têm uma pesquisa que fala que essa faixa etária representa 60 trilhões de dólares em demandas que ainda não foram atendidas. Tem inovações surgindo aí até para além, por exemplo, da suplementação, que eu sei que é uma coisa que já está até bem estabelecida, né. Sim. Olha, a gente tem muita coisa, chegando em estudo e chegando para essa mulher, tá. Não só em termos de suplementação, mas, em termos de tratamento também, porque até então tudo que tínhamos girava em torno de hormônio. Hoje a gente já tem estudos chegando que vão tratar a mulher não à base de hormônio, então o que ajuda muito para aquela mulher, por exemplo, que não poderia fazer uma reposição hormonal, tá, a própria suplementação, né, a suplementação, individualizada, ou o suplemento que mais próximo possível do que vai de verdade ajudar essa mulher, tá. Em termos também de wellness, né, de tudo que pode trazer mais conforto para essa mulher nesta fase, tá. Desde, tecidos que não ajudam na transpiração, desde, né, o ar-condicionado. Então é uma infinidade de produtos realmente. Essa mulher eu digo que ela vai ter que aprender a fazer conta, tá, porque é tanto produto, né, que uma das coisas que ela vai ter que aprender sem sombra de dúvidas é fazer conta, porque é muita coisa, né. E ela precisa entender o seguinte, nada isenta que essa mulher continue se tratando, ela precisa ser acompanhada, ela precisa se acompanhar, independente de ela ter sintomas ou não. E aí nessa linha do acompanhamento da medicina, né, a gente também tem uma infinidade de coisas, desde a consulta online, o próprio hoje já tem robô tratando a menopausa, então, tem uma infinidade de coisas chegando aí com IA e tudo mais, entendeu. Então, é um mercado realmente em plena ascensão, isso sem sombra de dúvida. A gente tem visto aí algumas celebridades, né, falando sobre o tema, Fernanda Lima, Cláudia Raia, acho que a Angélica, né. Você acha que essa visibilidade, ela realmente ajuda a quebrar estigmas ou ela acaba reforçando um recorte mais limitado, né, um estereótipo e até colocando mais pressão nas mulheres para seguir um padrão? Olha, eu acho que é muito bem-vinda a chegada delas, porque elas chegam em camadas que a gente não chega. Né, a gente que tá eu falo a gente nós que estamos aqui já há mais de há 7 anos que eu tô aqui, então elas conseguem chegar nos lares, elas conseguem chegar nas famílias e abrir uma discussão. Isso é muito bem-vindo, tá. Onde eu vejo que tem um problema aí, é uma menopausa que talvez não é factível, né, um cuidado com a menopausa que muito poucas conseguem, pôr em prática, né. Então, aí sim a gente tem um problema, porque se essa mulher vai tentar fazer o mesmo que, uma pessoa dessa, né, uma pessoa que tem uma série de recursos, uma série de profissionais para cuidar dela, ela tem é outro mundo, é outro universo. Então esse eu acho que é o lado ruim, mas elas chegarem, né, é bem-vindo e é mercado, né, então elas estão aí com produtos, quase todas elas oferecendo bons produtos e chegando com alguma coisa, né.
E como que a gente pode incluir a diversidade nesse debate sobre menopausa e longevidade, né? Entendendo que esse é um assunto que vai resvalar em muitas pessoas, não só nas mulheres, mas as pessoas que têm útero, né? Por exemplo, os homens trans, né? Esse é um debate que já está acontecendo. Então, esse é um debate que está acontecendo ainda de forma muito tímida, porque como ainda tem muita dúvida, ainda é tudo muito novo, né? Se essa mulher tem dúvida, você imagina, né, é a pessoa trans mais ainda. Eu acho que é muito importante que essas pessoas saibam que elas podem procurar ajuda. Em em algum campo, em algum lugar, tá. É importante falar aqui, Maisa, do trabalho, maravilhoso que as universidades têm feito. Tá? Hoje, né, não se tinha estudava-se muito pouco a menopausa, e isso já mudou. Então, hoje as universidades têm feito um trabalho incrível, e essas pessoas elas precisam se manifestar e procurar ajuda, porque é essa demanda que vai fazer com que a gente se movimente ainda mais, assim como aconteceu conosco. Tá? Esse boom da menopausa aconteceu porque nós nos questionamos, nós não nos conformamos. Nossas mães, nossas avós sofriam isso caladas e não se falava no assunto. Então foi o nosso, né, o nosso inconformismo com isso que gerou tudo isso. E eu acho que, em se tratando de diversidade, todas as pessoas que vão passar por isso, as pessoas trans, elas precisam vir e trazer seus problemas e trazer suas necessidades, porque é isso que vai gerar uma demanda. A gente ainda tem um problema sério, que é a falta de profissionais, preparados para atender a mulher da menopausa. Isso em todas as áreas, seja na rede SUS, seja nos planos de saúde, seja, no particular. A gente tem, muita mulher, né, a demanda ainda é muito grande, tá. Mas a gente precisa sim provocar para que haja cada vez mais cursos, mais estudos científicos, mais, né, mais inovação e que a gente consiga atender esse público. E como você acha que a gente pode, né, até pensando aí nesse descaso histórico, nesse tabu histórico que a gente tem com a menopausa, que a gente pode ampliar o acesso à informação, né, para que isso chegue a mais pessoas. Então, a Cláudia Raia, por exemplo, está com uma peça sobre menopausa, eu li, né, algumas pessoas gostaram, outras criticaram, o que sempre vai acontecer, óbvio, mas então como que você acha que a gente pode ampliar esse acesso para essa informação chegar a mais pessoas e mais pessoas buscarem a ajuda necessária, inclusive homens, né, como que a gente pode incluí-los nessa discussão? Sim. Bom, eu acho que sim, é uma questão de saúde pública, né, pelo tamanho, pela relevância, né. Eu acompanho alguns países, por exemplo, em que, já se tem todo uma preparação ali pronta para quem para as pessoas aprenderem, né, para entenderem do que se trata, né, e isso ser mais aberto, né, se deixar de ser uma coisa, velada, que você tem que porque hoje a mulher ela tem que pagar por isso, ela tem que ir atrás disso se ela quiser, e a gente sabe que o número é pequeno, né. Então, e inclusive a gente já tem leis, o estado de São Paulo, por exemplo, já é lei, que essa mulher seja instruída e orientada. Porém, a gente sabe que entre a criação da lei e a prática, né, se você vai implantar isso numa rede SUS, por exemplo, num país do tamanho do nosso, né, a gente sabe que isso até entrar numa prática vai levar tempo e tem toda uma mudança, tem profissionais, tem pessoas que você precisaria e tudo, né. Mas eu não vejo outro caminho a não ser dar à menopausa o seu lugar na saúde pública, sabe. Para que todas tenham acesso, né, para que a população inteira tenha acesso. Aí, claro, se a pessoa pode e aí pagar um curso particular ou entender melhor o que é, né, ótimo, né. Se as empresas, por exemplo, né, quando você trabalha o tema na empresa, né, o como as pessoas enxergam essa mulher muda, sabe. É uma questão comportamental. Comportamental. A forma como vai tratar essa mulher dali pra frente é diferente, porque até então, a gente lidou com menopausa até 4, 5 anos atrás, era piada, né, era uma piada. A mulher na menopausa virava uma piada pronta, né. Então quando você muda isso na empresa, sabe, quando você chega, né, e como eu te disse, quando você nivela o conhecimento, até a forma de tratar essa mulher ali dentro é completamente diferente. Ô Leila, agora se você pudesse escolher uma mudança, né, imediata na forma como a sociedade lida com a menopausa, com o climatério, qual que seria?
Olha, eu acho que a primeira coisa é entender que existe vida nela, tá, e que essa mulher, fizesse um exercício mais para dentro que para fora, porque a menopausa vai te chacoalhar em todos os sentidos, mas é para você aprender sobre si. E se você consegue fazer esse movimento para dentro, interno, de aprender sobre si, a gente entende o que é ela, o que ela quer. Quando você entende o que ela quer de você, o que que ela precisa de você, aí muita coisa muda. Então, que mude na sociedade o olhar para essa mulher e que melhore na mulher o olhar para si mesma. Eu acho que é esse a fala, assim, que eu resumiria. Leila, obrigada, viu, por compartilhar essas informações aqui com a gente, foi uma conversa muito rica. Eu que agradeço, imagina, foi ótimo. Tô sempre aqui, sempre que quiser falar de menopausa é um prazer. E obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. Aproveite também para conferir os outros episódios do Drafters nos nossos canais do YouTube e Spotify. Um abraço e até a próxima.